primeiro debate presidencial rendeu uma enxurrada de memes na internet. Teve desde Lula, tendo piripaque parecido com o Chaves. Teve Ciro Gomes falando do Ceará como se fosse o Dubai brasileiro. Teve também Simone Tebet, a feminista, dizendo que o Brasil precisa de uma mulher para arrumar a casa. Depois não tem como reclamar da internet colocar essas fotos espalhadas por aí. Não fica brava não, senadora. E das pauladas que Ciro Gomes deu em Lula, teve uma que foi espetacular. E é claro, eu não vou ficar apenas em relação aos memes, mas eu quero pontuar algumas coisas que eu achei importantíssimas nesse debate. Mas antes, se você não é inscrito, não esquece, inscreva-se, curta, comenta e compartilha, tá bom? Bora pro vídeo. Primeiro eu gostaria de começar falando sobre Felipe Dávila e sobre Soraya Tronic. Falado sobre eles, bola pra frente. O debate ele começou com algumas perguntas de jornalistas. A primeira pergunta para Lula foi sobre educação. E ele disse que se de fato ele for eleito, vai fazer uma reunião para fazer uma guerra contra o atraso deixado pela pandemia. Lembrando, o PT foi a favor de que crianças com baixíssima possibilidade de se contaminarem ficassem em casa e foi a favor de fechar as escolas. Além do mais, os governos petistas foram os que mais gastaram dinheiro com educação. Sim, eles gastaram, eles não investiram. Foram os que mais gastaram dinheiro com educação. E o resultado? O Brasil nunca esteve tão fundo no ranking PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Daí então o debate começa para valer, E ele começa com o Jair Bolsonaro fazendo uma pergunta justamente para o Lula. E a pergunta não podia ser outra a não ser sobre corrupção. Jair Bolsonaro começa citando que o PT endividou a Petrobras em 900 bilhões, que refinarias foram inacabadas, que o dinheiro da corrupção do PT daria para fazer 60 transposições do Rio São Francisco, que os delatores devolveram 6 bilhões de reais. E aqui vale um adendo ao William Bonner, No Jornal Nacional ele diz 6 bilhões de dólares, mas depois ele corrige. Não, foram 6 bilhões de reais. Ufa, Só 6 bilhões de reais. Jair Bolsonaro diz assim para Lula: o senhor quer voltar ao poder para fazer a mesma coisa? E Lula, como um bom político mentiroso que só, disse que eram inverdades, que nenhum governo havia feito mais contra o combate à corrupção do que o governo dele. É absurdo. Na réplica, Bolsonaro cita Palocci, braço direito de Lula, que em delação premiada afirmou que o PT aparelhou tudo, menos o Banco Central, e que ele mesmo, Palocci, levava pacotes com 50 mil reais ao ex-presidente. E, além disso, havia disponibilização de uma conta com centenas de milhares de reais para ele no exterior. Aí então chega a hora de Cirão das Massas entrar na jogada e o negócio começa a ficar quente mesmo. Ciro pergunta para Bolsonaro: o Brasil tem 30 milhões de pessoas com fome, tem 125 milhões de pessoas que não fazem 3 refeições pelo menos, e Ciro tem uma qualidade que eu e você temos que reconhecer: a oratória dele é muito boa. E ele então começa a citar números ali que nós não temos tempo de pesquisar na hora. Veja, o Brasil tem 212 milhões de habitantes. 125 milhões significa que mais da metade das pessoas não conseguem fazer 3 refeições por dia. Só que isso é uma contradição, porque haja vista que pesquisas dizem que 60% da população brasileira tem excesso de peso. Então é incoerência. Bolsonaro responde citando dados mostrando que o número de pobres no mundo tem crescido a cada dia. Em relação ao Brasil, isso tem acontecido o contrário. No Brasil tem diminuído o número de pobres mesmo depois da pandemia, mesmo depois do fecha tudo, fica em casa e economia a gente vê depois. No segundo bloco, um jornalista, eu não me lembro quem é direito, ele pergunta para Bolsonaro de onde virá o dinheiro para se manter os auxílios, para os mais vulneráveis. Bolsonaro, de forma direta, diz assim: é só não roubar. É só não roubar porque as estatais estão dando lucro, Enquanto isso, na época do PT, sempre olhando aqui para o Lula do lado, Enquanto isso, na época do PT, elas só davam prejuízo. Então, uma outra pergunta feita pela imparcial Vera Magalhães. Na verdade, não foi pergunta, Foi um ataque direto ao presidente da República, o acusando de desinformação. Ciro responde citando o Ceará, como exemplo global, como exemplo para o mundo. E então, Bolsonaro vai responder, e ele responde de uma forma bem mais dura. Ele diz assim: Vera, você não pode tomar partido num debate como este. Você não pode fazer acusações mentirosas, você é uma vergonha para o jornalismo. Nisso, Ciro tá rachando de rir. Mas de repente a câmera corta para ele e instantaneamente toma aquela posição mais séria. É um absurdo. Hipocrisia mesmo. Daí então entra Simone Tebet, que se diz a defensora das mulheres. Ela entra, óbvio, para defender Vera Magalhães. Só que ela se esquece que ela, sendo senadora, viu 2 mulheres serem massacradas na CPI da pandemia e não fez absolutamente nada. 2 mulheres humilhadas por Renan Calheiros e sua corja. E ela, o que fez? Nada.
Bolsonaro então lembra de uma fala da senadora Simone Tebet na CPI que era a seguinte: não é porque houve malversação do dinheiro público, ou seja, não é porque houve roubo, que nós temos o dever de investigar. E o que estava em jogo ali naquele contexto eram respiradores que haviam sido superfaturados e comprados em lojas de vinhos. Exatamente, respiradores comprados em loja de vinho. Só que mesmo assim a senadora diz, não é porque houve roubo, malversação que nós devemos investigar. Ora, se não se deve investigar isso, vai se investigar o quê? Uma outra jornalista faz uma pergunta ao Lula com um comentário do Ciro. E o Lula ali, né, todo polido, puxando o saco do Ciro. E daí então chega um momento de uma das maiores pérolas do debate. Lula, ele percebe que Ciro ali, né, não tá entrando na jogada dele, ele tenta dar uma lacrada pra cima de Ciro. Ele diz assim, não fui eu que saí do país, que fui pra Paris, né, pra não votar no Haddad em 2018. E Ciro diz assim, claro, você tava preso. E então Lula, totalmente desconcentrado, começa a citar um monte de mentira. Ele diz assim, olha, eu fui absolvido na ONU, como se a ONU fosse, né, uma instância do judiciário brasileiro. Fui absolvido em 26 processos, fui absolvido na ONU, fui absolvido em primeira e segunda instância, fui absolvido 2 vezes pela Suprema Corte. Mentira! Lula nunca foi absolvido em lugar nenhum. O que aconteceu foi uma manobra jurídica por conta de um único ministro, apenas um único ministro do STF que disse que, olha, o foro de Curitiba não era competente para julgar aquela situação e que deveria ser julgado em Brasília. Ou seja, apenas uma mudança de CEP. Daí, devido ao condenado ter mais de 70 anos, né, o tempo da prescrição cai para metade, de 10 para 5 anos, e os crimes com provas sobradas, eles foram prescritos. Lula nunca foi inocentado, nunca foi inocente, e quem diz isso é mentiroso. E aqui vale uma observação sobre Simone Tebet. Ela diz uma frase assim, olha, que ser feminista é defender o direito das mulheres, para logo em seguida dizer que se precisa de uma mulher para arrumar a casa do Brasil. Aí então quando as pessoas começam a colocar fotos como essa, elas ficam bravas. Querida senadora, você deve se lembrar sempre, feministas querem tudo, menos arrumar a casa. E aqui eu faço questão de citar um tweet da minha amiga Marcela Takehara que diz o seguinte: ser feminista é defender o direito das mulheres. Não, minha filha. Ser feminista é fomentar uma guerra entre os sexos, é defender a ideologia de gênero, é ser contra valores cristãos e, sobretudo, é defender o direito de triturar bebês no ventre. E então depois, Lula, acho que perguntando para Simone Tebet, diz assim, o que você acha, né, sobre Bolsonaro ter imitado pessoas com falta de ar no meio da pandemia, sendo que não foi uma imitação no sentido pejorativo, era apenas Bolsonaro ilustrando o protocolo de Mandetta, o qual ele discordava. Então o presidente ganha o direito de resposta e diz assim, frase sua, Lula, ainda bem que a natureza criou este monstro chamado coronavírus. Que moral você tem para falar de mim, ô ex-presidiário? Manda essa, né? Ex-presidiário. E ele ainda completa. O tal orçamento secreto aí, né, que é publicado em diário oficial, eu vetei. O seu partido, o PT, ele votou para derrubar o veto, então é absurdo. Essa questão de tentativa de corrupção por conta da vacina, não houve compra. Se não houve compra, isso não passa de piada. E é claro, né, não poderia deixar de falar da repórter desavisada com uma afirmação totalmente mentirosa. Fabiola Cedral, do UOL, fez uma pergunta ao Felipe Dávila e ao presidente Bolsonaro. Mas na sua pergunta ela afirmou que a cada 7 minutos uma mulher é vítima de feminicídio. Ou seja, uma mulher é morta pelo simples fato de ser mulher a cada 7 minutos. Isso significa que em um ano morrem pouco mais de 75 mil mulheres. Sabendo que no ano passado nós tivemos a maior queda de homicídios, né, de mortes violentas, ficamos ali, né, com pouco mais de 40 mil mortos no geral, o que é horrível, óbvio, né? O que é horrível, o que é desastroso do mesmo jeito. Desses 40 mil mortos, 90% são homens. A conta, então, a média ali seria mais ou menos 4 mil mulheres mortas por feminicídio, segundo essa jornalista. E a jornalista, né, se eu não me engano, em alguma rede social ali, ela corrigiu a afirmação. Ela falou, olha, eu disse 7 mulheres por minuto, mas não eram 7 mulheres por hora. Eu me equivoquei ali. O que daria, então, 1.250 mulheres por ano mortas, segundo ela, por feminicídio. Repare, quase não tem diferença, né? 75 mil para 1.250. E nas considerações finais, né, Lula disse que a Dilma deixou o Brasil, no sentido ali do desemprego, né? Deixou o Brasil no padrão Finlândia, no padrão Noruega, e que ela sofreu um golpe, e que derrubaram a Dilma por causa de uma pedalada, e não derrubam o atual presidente por conta de motociatas. Sim, ele fez essa esdrúxula comparação, essa absurda comparação. Das duas, uma. Ou ele é muito ignorante,
ou ele é muito mau caráter, ou vamos lá, né? Ou as duas coisas. Ele é muito ignorante e muito mau caráter. Mas eu quero saber de você. Qual foi a sua avaliação desse debate? Você assistiu? Né? Deixa aqui embaixo, né, as partes mais interessantes, mais importantes, o que você achou de proveitoso nesse debate, tá bom? E até a próxima. Deus te abençoe.